Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, estamos no mês de setembro de 2020. É o ano da pandemia. É o ano em que Deus nos ajuda de forma especial a renovar nossa fé e nossa pastoral. Toda renovação começa com uma volta às origens. Por isso, vamos nos encontrar para conhecer melhor a Bíblia. E vamos começar. De onde veio a palavra Bíblia? Jesus nunca pronunciou a palavra Bíblia, porque Jesus falava a língua aramaica e a palavra Bíblia é uma palavra grega que quer dizer os livros. Em grego era uma palavra normal para indicar dois ou mais livros. O singular era biblos, nome até de uma cidade da Fenícia, atualmente Líbano, que se tinha especializada na produção de livros. É considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Jesus, como todos os judeus, usava a expressão a lei e os profetas para indicar o conjunto dos escritos sagrados. Podemos ver isto em Mateus capítulo 7. Versículo 12. Portanto, a Bíblia é assim chamada porque ela é composta por muitos livros, como se fosse uma coleção, mesmo que nós tenhamos hoje em dia a Bíblia toda num único volume. E qual é a importância da Bíblia para nós cristãos? A própria Bíblia nos dá a resposta. Na carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. Diz assim: as Escrituras Sagradas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda a boa obra. E qual é o conteúdo da Bíblia? A Bíblia contém tudo o que nós precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus e assim alcançarmos a felicidade, aprendendo a amar a Deus e aos demais. Como dissemos, a Bíblia é como uma grande biblioteca. E nesta biblioteca encontramos livros que contêm ensinamentos, outros contêm cânticos, salmos, lamentações, cartas, oráculos, profecias, meditações, orações, romances, cartas de amor, biografias, poesias, leis litúrgicas, leis administrativas para o povo. Ah, mas eu posso encontrar lá alguma coisa sobre física quântica? Não, não vai encontrar, porque a Bíblia respeitou o conhecimento científico do povo da época. Então é importante, quando nós abrimos a Bíblia, saber qual é o estilo e o gênero literário do livro que estamos lendo, para não querer procurar, por exemplo, leis litúrgicas no livro dos Salmos, ou os ensinamentos de Jesus em algum livro do Antigo Testamento. E como é organizada a Bíblia? A Bíblia está dividida em duas grandes partes, que receberam nomes diferentes. Normalmente a primeira parte é chamada de Antigo Testamento. Outros preferem chamar de Primeiro Testamento, sendo que a palavra testamento quer dizer aliança entre Deus e a humanidade. A segunda parte é chamada de Novo Testamento ou Segundo Testamento. O Antigo Testamento contém os livros que foram escritos antes da vinda de Jesus e definida numa lista oficial chamada Cânon Bíblico. Para os judeus, esta lista foi definida no Sínodo ou Concílio de Jamnia, ao redor do ano 95 depois de Cristo. Para nós cristãos, a lista oficial foi redigida no ano 389 pelo Concílio de Hipona. Tem diferença entre as duas listas? Tem sim, porque nós cristãos, desde os primeiros anos após a morte e a ressurreição de Jesus, utilizamos a versão grega, que facilitava o conhecimento da Bíblia pelos judeus que moravam fora da Palestina e não falavam mais o hebraico. Esta versão é chamada Bíblia dos 70, ou também Bíblia Apostólica,
porque os apóstolos a usaram em suas pregações pelo mundo afora. É composta por 46 livros, sendo 39 escritos em hebraico e 7 escritos em grego. O Concílio de Jamnia, realizado por rabinos depois da destruição de Jerusalém, aceitou como sagrados somente os livros escritos em hebraico. Nós cristãos continuamos a usar a Bíblia como era usada pelos apóstolos. E assim continuamos até 1517, quando Lutero começou a Reforma Protestante e decidiu adotar a lista do Antigo Testamento, usada pelos judeus, e não mais usar aquela dos católicos e demais cristãos. Para o Novo Testamento, o cânon é igual. São 27 livros que todos cristãos aceitamos. Os livros deixados de lado pelos judeus e pelos protestantes são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. E em que materiais foram escritos os livros da Bíblia? Os textos bíblicos foram escritos em tabuinhas de argila, em papiros e em pergaminhos, porque na época não se conhecia ainda o papel. As tabuinhas de argila foram os primeiros meios de comunicação na região bíblica. Eram tijolinhos, nos quais, quando moles, se faziam incisões com estilete, ou quando secos, se escrevia sobre eles com tinta. O papiro é uma planta parecida com a nossa cana-de-açúcar. As folhas de papiro eram unidas e prensadas enquanto secava, fazendo assim uma superfície bem grosseira em que se escrevia. O pergaminho era um material muito caro, porque feito com couro de cabra ou de carneiro. Seu nome vem da cidade de Pérgamo, na atual Turquia, especializada no trabalho com couro de animais. Para escrever sobre o papiro, sobre o pergaminho, precisava ser muito habilidoso e exigia muito tempo de treinamento. Por isso as pessoas que sabiam escrever eram muito valorizadas dentro de todas as civilizações antigas. Eram chamados de escribas e trabalhavam com reis e pessoas muito poderosas. Alguns textos antigos chegaram até nós, especialmente em pergaminhos, que, sendo feitos de couro, resistem por mais tempo. Esses textos antigos são chamados manuscritos ou códices. Manuscrito é quando o texto é escrito nos dois lados do material, e códice, quando é escrito somente de um lado. Mas como e quando foram escritos os livros da Bíblia? Numa primeira fase, o povo eleito não se preocupou em escrever, também porque a maioria deles era pastores ou agricultores que não sabiam ler e escrever. Mas eles passaram de geração em geração a história de suas famílias, de seu grupo, da sua tribo, e por muitos séculos esta foi a forma de transmissão. É a chamada tradição oral, que vai da época de Abraão, portanto 1800 anos antes de Cristo, até o reinado de Davi e Salomão, pelo ano 900 antes de Cristo. O povo foi refletindo sobre os fatos, interpretando-os, guiado pela sabedoria de Deus. Como o povo era formado por várias tribos com pouco contato uma com a outra, às vezes temos tradições diferentes sobre o mesmo acontecimento. Os textos mais antigos começaram a ser escritos na época de Moisés, ao redor de 1200 a.C., especialmente os 10 mandamentos, que no original hebraico são chamados as 10 palavras. A maioria dos livros do Antigo Testamento foi escrita entre os anos 900 e 120 a.C., por vários autores, com estilos e gêneros literários diferenciados. A redação do Novo Testamento seguiu o mesmo sistema. Durante a vida de Jesus nem os apóstolos escreveram nada. Jesus ensinou, curou, fez o bem, foi morto, ressuscitou e subiu ao céu. Depois de sua morte e ressurreição, os apóstolos começaram a pregar. Só vários anos depois,
alguém começou a escrever o que os apóstolos pregavam. Surgiram assim uma série de fascículos sobre a morte e a ressurreição de Jesus, sobre as parábolas, sobre os milagres, sobre algum tema mais importante. Foi só ao redor dos anos 65 a 70 que os evangelistas começaram a fazer uma redação mais completa e ordenada, sendo que Mateus e João tinham participado da vida de Jesus e, portanto, pegaram este material já existente e fizeram a redação a partir de sua própria experiência pessoal. Marcos fez a mesma coisa a partir da experiência de Pedro e Lucas fez a partir da experiência de outros discípulos e de Nossa Senhora. Mas quem é o autor da Bíblia? É Deus ou são os redatores? O autor da Bíblia é Deus. Não foi ele, porém, que a escreveu. Esta tarefa coube a homens e mulheres que, movidos pelo Espírito Santo, foram aos poucos escrevendo tudo o que a eles era inspirado que escrevesse. Os autores humanos da Bíblia receberam a inspiração de Deus e usaram das próprias palavras e dos próprios conhecimentos para redigir os textos inspirados. Foram cerca de 40 autores que escreveram os livros da Bíblia ao longo do tempo. Daí afirmamos que a Bíblia foi escrita em mutirão. E a Bíblia contém erros. O autor principal da Bíblia é Deus. E por isso a Bíblia não contém erros quanto à mensagem de salvação. Mas também foi escrita por autores humanos, filhos do seu tempo, da sua cultura, portanto, com os conhecimentos e a mentalidade de sua época, região e acontecimentos locais. Então, podemos ter erros científicos, históricos, podemos ter divergência entre um autor e outro. E como posso encontrar um texto na Bíblia? Os autores escreveram seus livros numa redação normal, como nós fazemos atualmente. Com o tempo, se viu a necessidade de organizar os textos para facilitar seu uso e a citação de suas partes. Em 1214 depois de Cristo, é que Dom Estevão Langton, arcebispo católico de Canterbury, na Inglaterra, dividiu a Bíblia toda em capítulos. Já a divisão dos capítulos em versículos foi feita em 1551. Pelo leigo católico Roberto Stefano, tipógrafo de profissão, em Florença, na Itália. Atualmente, a citação de um texto bíblico é composta por 3 partes. Primeiro vem o nome do livro bíblico, normalmente abreviado, e as Bíblias trazem, numa das páginas de introdução, a tabela das abreviações. Segundo vem o número do capítulo. E terceiro, os versículos. Vamos ver algum exemplo. Se, por exemplo, aparece Gênesis 12, esta indicação significa que você está sendo convidado a ler o capítulo todo, no capítulo 12 do livro do Gênesis. E se vier Gênesis 12,2, significa que você vai ler apenas o versículo 2 do capítulo 12 do livro do Gênesis. E se vier Gênesis 12, 1-7. Quer dizer que você vai ler do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 12 do livro do Gênesis, porque o hífen entre os números é sinal que se devem ler os versículos seguidamente. O ponto é usado nas citações quando se quer pular algum versículo. Por exemplo, se aparecer a citação Gênesis 12,1-3.6.10, significa que no capítulo 12 do livro do Gênesis, você vai ler os versículos de 1 a 3, vai pular o 4, 5 e vai ler o 6. Depois vai pular o 7, 8, 9 e ler o versículo 10. E como a Bíblia chegou até nós? Durante vários séculos, a Bíblia foi copiada manualmente por copistas judeus, que copiavam só o Antigo Testamento, e por copistas católicos, que copiavam a Bíblia completa. Com a invenção da tipografia, a Bíblia começou a ser publicada como nós a conhecemos hoje. A primeira Bíblia impressa é chamada Bíblia de Gutenberg e foi publicada na Alemanha em 1455, em língua latina. Atualmente, nós temos versões impressas, como esta que está aqui na minha frente, versões digitais,
versões em braille para cegos, audiolivros e daí para frente. E as traduções? Desde a antiguidade, a Bíblia foi traduzida em várias línguas para facilitar o acesso do povo que não conhecia o hebraico e o grego. As traduções mais antigas são a Bíblia em aramaico, chamada Targum, a Bíblia em grego, chamada Bíblia dos 70, a Bíblia em latim, chamada Bíblia Popular ou Vulgata ou Vetus Latina. Atualmente, a Bíblia é traduzida em centenas de línguas modernas, com versões diferentes para cada língua. E onde foi escrita a Bíblia? O Antigo Testamento foi escrito na Palestina, que é a terra de Jesus, na Babilônia, onde o povo judeu, num determinado momento de sua história, esteve exilado, atual Irã e Iraque, e no Egito, para onde muitos judeus foram depois do cativeiro de Babilônia. Os livros do Novo Testamento foram escritos na Palestina, terra de Jesus, na Síria, na Ásia Menor, atual Turquia, Irã e Iraque, na Grécia e na Itália, lugares estes onde haviam sido fundadas comunidades cristãs e onde viveram especialmente Paulo e Pedro. Minhas irmãs, meus irmãos, este foi o primeiro nosso encontro. Se Deus quiser, vamos ter outro para conhecer e amar mais a palavra de Deus.